E aí galera, eu sou o professor Rui Damasceno e a gente está aqui em mais uma aula da parceria do CDF e do Novo na Maratona Enem 2016. E hoje a aula é de filosofia. Então a gente vai refletir hoje sobre os principais aspectos da filosofia e algumas dicas importantes e temáticas importantes da filosofia. Vamos começar? Bom, primeiro, quero trazer para vocês aqui a partir da Idade Média, né? O fim da Idade Medieval, falando sobre o Renascimento, em um momento em que o ser humano, o espírito da humanidade, está rompendo com aquela maneira social de pensar o mundo a partir de uma cosmovisão teocêntrica. E a gente vai acompanhar uma migração da mentalidade teocêntrica para a mentalidade antropocêntrica. E a galera vai começar agora a questionar os dogmas da Igreja Católica, né, a dominação intelectual da Igreja Católica, e a tentativa de produzir um conhecimento autônomo, voltando ali à liberdade filosófica da Idade Antiga, da filosofia clássica, dos ideais greco-romanos, né, de conhecimento e de reflexão sobre a vida. Então hoje a gente vai começar refletindo sobre um marco dessa época filosófica, científica, claro, cultural, artística, literária, onde o mundo experimenta uma efervescência da produção de conhecimento crítico. Inclusive, reitero, a ruptura entre o pensamento da autoridade religiosa, clerical, né, teocêntrica, né, daquela cristandade oriunda desde a época de Constantino, imperador romano, ali no século III, passando pela patrística, chegando até a escolástica e, por fim, a ruptura dessa patrística, desse pensamento escolástico, desse pensamento teocêntrico, com uma mentalidade mais libertária. A mentalidade mais libertária tanto na ciência, na filosofia, quanto na política, inclusive. E aí a gente vai dar de cara com o primeiro momento importante dessa libertação intelectual, filosófica, que foi o racionalismo. Bom, primeiro, a gente tem uma questão aqui sobre o racionalismo e eu queria explicar para vocês antes por que é que recebe esse nome de racionalismo. A ideia de racionalismo é a ideia de um idealismo racional. É a perspectiva de se pensar a ciência, a produção filosófica científica, a produção do conhecimento humano, a epistemologia humana, que é uma parte da filosofia, que analisa o método e a história da formação do pensamento e da interpretação da realidade durante toda a história da humanidade. A epistemologia ela se preocupa em entender como as escolas filosóficas desenvolveram métodos científicos, como a ciência se desenvolve. Por isso ela é também conhecida como teoria do conhecimento humano, ou seja, a teoria que tenta compreender ou encontrar as teorias que mostram como o ser humano desenvolveu o seu conhecimento de interpretar a realidade. O racionalismo foi um marco, né, do Renascimento. O racionalismo propõe uma reflexão ideal, de uma razão ideal, ou seja, um racionalismo é um conhecimento filosófico que pensa o conhecimento sendo inato aos seres humanos e imediato ao ser humano. O ser humano tem a habilidade inata de raciocinar, de pensar e de fazer com que esse conhecimento seja encontrado, né, por esse ser humano que passa a conhecer, sem nenhum tipo de entreposto, sem nenhum tipo de atravessador. O conhecimento é dado, ele é dedutivo, ele é lógico, ele é óbvio. Um conhecimento racional é aquele que eu consigo entender a razão lógica das coisas apenas pela observação. Vejo, logo compreendo. Vejo, logo raciocino. Raciocino porque percebo. Quando percebo, logo entendo. E só entendo porque tenho essa capacidade inata de fazer, de pensar e concluir, né, de produzir conhecimento. E aí, essa ideia de uma coisa me leva a outra, né? Observo que a água borbulha e vejo o vapor saindo. Logo concluo que essa água está quente. Né? Então é um conhecimento óbvio. É quando um conhecimento que está dado já traz embutido outros conhecimentos. Isso é a ideia de racionalismo. E o seu método dedutivo. Eu deduzo as coisas. Eu percebo que todas as aves que voam têm penas. Então eu já percebo então que é óbvio
que se uma ave voa, necessariamente ela precisa ter penas, entende? É como se fosse um conhecimento óbvio. Tudo que se move tem que ter uma força para poder se mover. Isso é um conhecimento racional, é uma dedução. Se algo está se movendo, então tem uma força sendo exercida sobre esse algo. Isso é um conhecimento dedutivo, é uma coisa que se percebe, né? Se está em movimento, não está parado, por exemplo, também é uma outra espécie de conhecimento dedutivo. Aqui nós temos uma célebre frase, uma questão que vai tratar aqui pra gente de uma das frases mais célebres do racionalismo, é a frase logo penso, logo existo. Vamos à análise da questão? E tendo percebido que nada há no penso, logo existo, que me assegure que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que para pensar é preciso existir. Pensei poder tomar por regra geral que as coisas que concebemos clara e distintamente são todas verdadeiras. O Discurso do Método, livro de René Descartes, que foi traduzido aqui pela Elza Moreira Marcelina. Bom, a ideia aqui é, René Descartes é considerado o mestre do racionalismo, corrente filosófica moderna que atribuiu à razão humana a capacidade exclusiva de conhecer e estabelecer a verdade. É correto dizer que o racionalismo cartesiano, aí você observe aqui o que está no enunciado da questão. Pensei tomar por regra geral que as coisas que concebemos clara e distintivamente, né, as coisas que concebemos clara e distintivamente, são todas verdadeiras. A ideia do conhecimento óbvio. Logo, o que é que ele está ensinando para a gente? Que o racionalismo está fundado na dedução, na intuição intelectual. Deduzo, logo entendo. Entendo, logo deduzo. Observo, é óbvio, é tão claro que eu entendo. Então isso é a ideia de dedução, de intuição intelectual. Logo, obviamente, né, racionalmente, a opção certa é a D. A próxima questão que a gente vai tratar, trata de analisa uma outra escola também epistemológica, né, uma outra corrente epistemológica, que é o empirismo. O que é o empirismo, gente? O empirismo é o oposto do conhecimento dedutivo. O empirismo é a forma de pensar o mundo a partir da experiência sensível, a partir da empiria, né? Do grego gera a palavra experiência. Aqui, se a gente for comparar empirismo com racionalismo, e a ideia de que o Renascimento é o recuperar das escolas filosóficas clássicas greco-romanas, a gente vai pegar o racionalismo e comparar com a filosofia idealista de Platão. A gente vai pegar o empirismo e vai comparar com a filosofia realista, empirista de Aristóteles, né, que vai entender que somente através dos 5 sentidos eu atribuo conhecimento. No empirismo, eu primeiro sinto, percebo, apalpo, experimento e depois eu chego à conclusão. Se a frase clássica do racionalismo é penso, logo existo, a frase clássica do empirismo é sinto, entendo porque sinto e porque senti, porque percebi, porque experimentei, concluí. Ou ainda mais, o homem nasce como uma tábula rasa, fala atribuída ao pensador inglês, né, o pensador inglês John Locke, que vai atribuir uma característica ao ser humano de que ele aprende todas as coisas. Ele não nasce sabendo as coisas, ele é uma tábula rasa, uma folha em branco que, de acordo com a experiência, vai adquirindo conhecimento. A partir dessa experiência, com o mundo à sua volta, usando como mediador os 5 sentidos, o ser humano tem a capacidade de aprender as coisas. No racionalismo, os sentidos são subterfúgios, são apenas meros mecanismos auxiliadores da capacidade racional. No empirismo, os 5 sentidos são a própria razão do conhecimento. A razão só funciona porque tem experiência sensível. Eu preciso experimentar. No empirismo, o método é indutivo. Eu tenho que fazer sempre pequenos testes até chegar a uma razão mais ampla, a uma verdade mais ampla. Não tem essa de só porque é óbvio ser verdadeiro. No empirismo, por mais óbvio que seja uma informação, eu preciso testá-la, eu preciso avaliar qual é o nível de veracidade
né? Como eu posso manipular aquela experiência, como eu posso fazer testes, como eu posso apalpar. No empirismo, não basta só ver a água borbulhando e a fumacinha saindo. No empirismo, eu preciso saber até que momento eu preciso esperar para a água ferver. Então eu vou querer matar a curiosidade através de testes e descobrir, por vez, que a água ferve a 100 graus Celsius. Mas eu só consigo atestar, segundo o empirismo, que a água ferve a 100 graus Celsius porque eu experimento, eu faço testes. E com esses testes, todas as vezes a água ferveu a 100 graus Celsius. Então, eu concluo que, por meio da experiência, por meio do teste, por meio da comprovação experiencial, né, eu concluo que a água ferve a 100 graus Celsius. A prática do empirismo está voltada para a experiência sensorial. Nós temos aqui de novo o debate entre o real, né, e o ideal. O ideal é o conhecimento dado pela ideia racional, René Descartes. O conhecimento baseado na experiência sensorial, empírica, vem aí com John Locke. O conhecimento não é inato no empirismo, como ele é inato no racionalismo. Então, pensa, para John Locke, para David Hume, Francis Bacon, a experiência sensorial é que promove o conhecimento. Se você vir numa questão do Enem, alguma questão associada a Francis Bacon, John Locke, David Hume, né, George Berkeley, provavelmente serão questões associadas, né, se for no racionalismo, se for no empirismo, se for uma perspectiva filosófica científica, vai ser uma perspectiva voltada para a experiência. David Hume, com as ideias e as impressões que são frutos da experiência, as ideias são experiências sensoriais fracas, que conduzem a pensamentos fracos, baseado no hábito e na crença, por exemplo. Mas isso tudo repousa sobre a ideia desse racionalismo aqui, desse empirismo que a gente está apresentando aqui nessa questão para vocês. Então a questão 2 que eu tenho aqui para apresentar para vocês mostra assim: a concepção empirista de ciência é uma característica marcante da filosofia inglesa moderna, da qual se destacam John Locke e Francis Bacon. Entre as proposições básicas do empirismo está a de que aos preceitos da razão exigem confirmações e podem ser desmentidos. Ou seja, não é só dizer que é racional que vira verdadeiro. Se eu não testar, eu não posso dizer que é verdadeiro. E mais, se eu testar um preceito racional, eu posso descobrir que ele não é verdadeiro. Eu posso provar o contrário. Ou seja, para o empirismo, mais importante é o teste do que a dedução. Mais importante é a experiência do que a conclusão óbvia. Exemplo, todos os dias o sol se levanta. Isso é uma dedução, porque ele já se levantou até hoje, ele apareceu até hoje, então as pessoas concluem que ele sempre aparecerá. David Hume vai dizer que isso é uma crença no hábito. Eu só acredito nisso, mas eu não tenho como provar que para sempre o sol vai se levantar. O Francis Bacon vai dizer que isso é um ídolo da mente, porque a gente não tem como provar, a gente não tem como comprovar, no entanto a gente faz esse tipo de afirmação. Mas sem teste não pode ter afirmação. O teste é a alma, é a essência do conhecimento no empirismo. No empirismo, sem experiência sensível, sem conhecimento. Vamos para a próxima questão, então? A próxima questão é de filosofia política. Do maior valor filosofia política. A filosofia política ela é muito importante porque com ela a gente reflete sobre as estruturas sociais. A gente reflete sobre as relações de poder. Tudo que está envolvendo relação de poder, dominação, governo, movimento social, né, a estrutura de uma população em relação ao seu governante, a maneira como um governante se porta diante do seu povo, tudo isso é relação de poder. E aqui a gente tem um clássico da literatura filosófica política, que é o Nicolau Maquiavel. Dou uma dica aí de repertório sociocultural para vocês. Assistam a série Os Borgias e vocês vão ver lá naquela série Os Borgias muitos princípios da filosofia de Maquiavel. Aliás, Maquiavel aparece como um dos personagens, né, coadjuvantes da série Os Borgias. A história do Papa Alexander VI no final do século XV para o começo do século XVI. Uma série fantástica onde Maquiavel aparece dando instruções que aparecem no livro O Príncipe, obra de Maquiavel. Maquiavel é um filósofo absolutista, um filósofo que tem como excelência
a vontade de unificar a Itália. Para isso, ele vai escrever o livro que eu acabei de dizer para vocês, O Príncipe, uma série de conselhos para os governantes, na verdade para o governante de Florença. Há quem diga, na verdade, que ele faz esse livro inspirado nas ações de César Borgia, filho do Papa Alexander Borgia, né? o Papa de 1500, mais ou menos, era ele o Papa ainda, um pouco antes da Reforma, e que era um estrategista militar. Era ele quem dava êxito militar e político para as ações do seu pai, que era o Papa e governante político de boa parte do mundo. Então, Nicolau Maquiavel, ele é um cara que entende que o bom político, ou o político certo, não é bom de bondoso, mas bom de funcional. O político que funciona, o político que é empiricamente correto, é aquele político que sabe a hora de ser temido e a hora de ser amado. A ideia de ser temido ou ser amado é a ideia de saber o momento de ser bom ou de ser mal. Como, por exemplo, naquela série também, Game of Thrones, onde você observa que a galera se comporta, o movimento político, a disputa de poderes, sempre prevalece aquele que está disposto a trair uma aliança, se mantém no poder, aquele que leva mais a sério o fim de se manter no poder. Por isso, alguns dizem que Maquiavel pensa aquela célebre frase: os fins justificam os meios. Essa frase ela é resumida, ela é uma sinopse do pensamento de Maquiavel. Maquiavel não necessariamente afirmou dessa maneira, mas é o que ele fala. A ideia dele é necessário se fazer o que for necessário se fazer para que os fins sejam alcançados. E o fim é sempre a manutenção do poder político e um Estado forte e sustentável que não gere rebelião do povo, né, que controle essa rebelião, que controle a desaprovação do povo em relação ao governante. Então, Nicolau Maquiavel vai envolver alguns conceitos importantes, como virtude e fortuna. Virtude, a habilidade de ser bom e de ser mal. Saber a hora de ser bom e de ser mal. Fortuna é a habilidade que todo governante deve ter de se identificar com o momento de qualquer catástrofe. Parecer um tornado, o Morro de Mãe Luísa caiu, aí aparece lá o governante com um chapéuzinho, um capacetezinho de engenheiro e diz: eu tenho uma solução para o Morro de Mãe Luísa, eu sou o bom governante, se aproveitando da desgraça, da maleficência, do momento ruim, e ele se coloca como o salvador da pátria. Essa é a ideia de fortuna. Maquiavel, então, oferece a perspectiva de que é necessário muitas vezes quebrar alianças para se fazer forte. Nós acompanhamos isso agora há pouco nessa crise política do Brasil. O PMDB desembarca do governo, por exemplo, numa clara quebra de aliança em nome de uma estabilidade política. É importante que a estabilidade política seja reconhecida como a principal necessidade, o principal objetivo de um governante. Então Maquiavel diz o seguinte aqui, vamos para a questão. Em termos filosóficos, Nicolau Maquiavel é apresentado como o descobridor da política como categoria independente da moral teológica. Uma característica importantíssima de Maquiavel, como sendo renascentista, ele é antropocêntrico. Então, na perspectiva dele, Deus tem as suas coisas, a igreja tem as suas coisas e a política tem a sua. Deus não se envolve com a política e a política não se envolve com Deus, a não ser que seja necessário para o governante. Tá? A moral do príncipe é diferente da moral do povo. O povo tem a sua própria moral. O povo tem a sua, mas a do governante está acima da moral do povo. Acima não para ser a boa, não para ser a moralmente correta, mas como a família Lannister, na série Game of Thrones, demonstra, sempre circundando o poder, se aproveitando de qualquer situação para que eles possam ascender o poder. É assim que funciona no jogo da guerra política. Você pode também assistir outra série muito importante, que você vai ter uma noção do que é esse jogo político. É a série House of Cards, que mostra o jogo político dos deputados, senadores, né, na disputa do poder nos Estados Unidos, a maior nação capitalista do mundo. Então, continuando, Maquiavel promove a ruptura de Maquiavel com a moralidade do cristianismo. Significa que a virtude política está associada à maldade e ao uso indiscriminado da força bruta. Ou B, que é a opção correta, a ética ou a moral da política moderna deve ser a do mundo pagão,
que se destina a realizar a realização do bem público antes de qualquer coisa. Veja, o bem público é mais importante do que a moral cristã. A moral cristã negaria, por exemplo, a permissão de uma sociedade que permite o relacionamento homoafetivo ou uma sociedade que critica o aborto. A moral cristã, judaico-cristã, é contra esse tipo de posicionamento. Mas o bom governante deve agir de acordo com a realização do bem público, do bem comum antes de tudo. O que significa? Que para a moral política, importante é aprovar qualquer situação que beneficie o Estado e não um grupo específico da população, apesar da contrariedade que isso possa gerar. O governante não está preocupado com as críticas, desde que essas críticas não se transformem em revolta política. Então ele tem que saber a hora de ser bom, de ser mal, de controlar as emoções e ainda por cima se manter no poder, que é o principal objetivo. E só se mantém no poder o governante que constrói a estabilidade social, que constrói a estabilidade política, que constrói a passividade das pessoas, seja com pão e circo, seja com o favorecimento, seja com cargos comissionados. Eu acho que o pessoal de Brasília lê muito bem a cartilha de Maquiavel. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é do contratualismo. Um filósofo clássico da literatura inglesa, da filosofia inglesa, Thomas Hobbes, junto com John Locke. Eles fazem parte da mesma escola filosófica, eles são contratualistas, são jusnaturalistas e se baseiam na ideia de estado de natureza, contrato social e estado civil. Eles divergem em alguns conceitos, mas convergem quanto a que tipo de ideia? Simples. John Locke e Thomas Hobbes são contratualistas e eles entendem que a sociedade ela é distinta em estado de natureza, onde o ser humano tem um estado de natureza, e para Thomas Hobbes o estado de natureza do homem ele é mau por natureza. Ele é violento. Ele é o lobo do homem, o homem lobo do próprio homem. Ele vai dizer que o ser humano em estado de natureza vive em constante estado de guerra, que só pode ser resolvido no ato de um contrato social absolutista, onde todos vão abrir mão da sua liberdade individual, sua liberdade de poder político, de participação política, e entregar nas mãos de um poderoso soberano, um rei soberano, intitulado na obra de Thomas Hobbes de O Leviatã. E para Thomas Hobbes o Estado é absolutista. Então, ele pede que se faça um contrato social. E John Locke vai pedir também que haja um contrato social. A diferença é que John Locke vai dizer que o homem não é mau necessariamente por natureza, mas ele é um ser que por natureza tem direito à propriedade e é livre por natureza. E o contrato social para John Locke, ele é um contrato que o ser individual, né, os seres sociais vão abrir mão de parte dos direitos, porque o Estado em John Locke é um Estado liberal, é um Estado mínimo. Ele é um dos primeiros pais da teoria do liberalismo econômico e do Estado mínimo. Então ele vai dizer, não, o ser humano deve abrir mão apenas do seu direito de fazer guerra, por exemplo, e do seu direito de combater contra o outro a fim de tomar a propriedade do outro. E o papel do Estado para John Locke é manutenção da propriedade privada e o direito da liberdade dos indivíduos. Garante isso. Então, em que é que eles concordariam? Qual é a ideia, onde é que eles convergem? Os indivíduos renunciam à liberdade irrestrita de que gozam no estado de natureza para ganhar do soberano a segurança. Ambos entendem que tem que haver um estado de natureza. Esse estado de natureza é um ponto comum em Thomas Hobbes e em John Locke. E a passagem, a necessidade do estado de natureza para o estado civil, para o contrato social, também é um ponto em comum entre Thomas Hobbes e John Locke. Por último, um pensador iluminista, Jean-Jacques Rousseau, que também é o último contratualista. Ele escreve um livro chamado Do Contrato Social, onde ele vai propor que o verdadeiro contrato social defende aquele homem que é bom por natureza. Né? Já para Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom por natureza. Para Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. Para John Locke, o homem é livre por natureza. E para Rousseau, o homem é bom por natureza. Mas a sociedade o corrompe. O desejo da propriedade privada corrompe o homem. E ele é um dos primeiros críticos à ideia do liberalismo econômico. Ele é um dos primeiros idealistas da filosofia socialista. E ele é um democrata.
ele apresenta um nível de democracia onde o povo se reuniria numa Assembleia Geral, que nesta Assembleia Geral os seres se organizariam em sociedade, né, e numa Assembleia Coletiva eles deliberariam sobre o destino da vida pública, da vida social. E essa decisão tomada pelo coletivo, uma vez tomada, uma vez decidida, ela seria soberana, ela seria a palavra final, a palavra do povo, o poder da decisão em assembleia seria a palavra final. Então, nós tivemos aqui a opção C, né? Se o pensador filosófico-político, o pensamento filosófico-político de Jean-Jacques Rousseau tem como fundamento sua crítica à sociedade da época, segundo ele, marcada pela injustiça e pela servidão. Para reparar esses males, Rousseau propõe uma república na qual o poder soberano, uma vez instituído, torna-se poder absoluto. O poder soberano aqui é o poder do povo para John Locke. Então, nós temos aqui um dos primeiros indícios de um pensamento filosófico que auxilia o pensamento da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade. Outros filósofos iluministas que entram num período semelhante ao de Jean-Jacques Rousseau é o Voltaire, é o Diderot, né, é o Montesquieu com a teoria dos três poderes. Enfim, filosofia política é uma grande pedida na prova do Enem. Então nós vimos aí Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, né, vimos a produção do Renascimento, né, vimos o empirismo, vimos o racionalismo, né, viajamos desde a epistemologia quentista de 1500 até a Revolução Francesa de 1700, até o Iluminismo de 1700. Então, eu espero que você tenha aproveitado as nossas dicas. Observe, entre, acesse o nosso site, né, curta, compartilhe, comente, faça perguntas, entre em contato conosco. No mais, estamos aqui torcendo por você, na expectativa de que você faça uma boa prova. Não esquece da gente, CDF novo, nessa parceria massa na Maratona Enem 2016. Professor Rui Damasceno, torcendo por todos vocês. Valeu, galera, e até a próxima. Olá, alunos e internautas, sejam bem-vindos ao projeto Maratona Enem 2016. Essa é uma parceria do CDF Colégio de Curso e o Novo, levando até vocês as melhores dicas, os melhores exercícios para o Enem 2016. Eu sou o professor Jailson de Física e vamos fazer aqui as melhores questões para o Enem 2016. Vamos lá, galera, para a primeira questão. Então vamos lá. No chuveiro elétrico, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, em virtude do efeito Joule, que acontece quando a corrente elétrica atravessa o resistor do chuveiro. A temperatura da água está ligada à potência elétrica do chuveiro, que vai depender da resistência elétrica do seu resistor. Para selecionar o tipo de banho você deve desejar tomar, existe no chuveiro elétrico uma chave seletora que pode ser colocada nas posições inverno e verão, como mostra a figura. Então está mostrando a figurinha aí, né, uma DDP 220 volts, dois resistores, certo? E a chave que vai ligar ou A ou B. Muito bem. Nós temos agora o seguinte, assinala a opção correta, que faz associação entre as posições A ou B e a temperatura desejada para a água. Então, se for de acordo com as alternativas aqui, eu vou ter, se você ligar em A, a água vai ser morna, B quente, A quente, B morna, A quente, B quente, A morna, B morna, A fria e B quente. Bem, gente, no chuveiro elétrico, nós temos três posições. A posição desligado, você vai obter água fria. Se você ligar o chuveiro na posição inverno, nós vamos obter água quente, certo? Pois a resistência equivalente, ela vai ser menor, certo? Consequentemente, vai ter maior potência, maior corrente elétrica, e vai transformar a energia
elétrica, energia térmica com maior intensidade. Dessa forma, mantendo-se essa DDP constante, a potência e a resistência vai ser inversamente proporcionais. Dessa forma, nós temos o seguinte, vamos para cá. Na primeira situação, nós temos o seguinte, resolvendo a questãozinha aqui. Em uma residência, a tensão elétrica se mantém constante. Ou seja, nesse caso aqui, 220 volts. Então, nós temos a expressão importantíssima para o Enem 2016. Preste bem atenção. Potência é a DDP ao quadrado sobre a resistência. Então, ele está dizendo aqui, para analisar a potência que varia com a resistência, se manter a DDP constante, a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Bem, se você ligar o chuveiro na posição A, nós vamos obter, gente, a posição inverno, pois nós vamos ter a resistência equivalente apenas igual a R. Então, você vai diminuir a resistência equivalente. Aí nós vamos ter apenas a resistência R. Consequentemente, vai diminuir a resistência equivalente, vai aumentar a potência. Se aumenta a potência, aumenta a corrente, certo? Se aumenta a corrente, vai dissipar mais energia elétrica na forma de calor. Então, vai aquecer mais a água, você ligando ele na posição A, certo? Olha, ou seja, a posição A é a posição inverno. Você tem a resistência restrita apenas ao R. Se você ligar o chuveiro na posição B aqui, o que é que vai acontecer? Você agora, ligou em B. O que é que vai acontecer? A corrente elétrica agora vai circular e vai passar os dois resistores aqui, ó. Consequentemente, a resistência equivalente vai ser a soma desses dois resistores. Então, você vai aumentar a resistência equivalente. Se você aumenta a resistência equivalente, você vai diminuir a potência, consequentemente, vai diminuir a corrente elétrica. Vai dissipar menos energia elétrica na forma de calor. Consequentemente, gente, o que é que vai acontecer? Então, se você voltar aí, observando aqui, vamos observar agora as alternativas. Então, se você liga o chuveiro, se você liga ele na posição A, você tem posição inverno. Então, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a resistência equivalente, vai aumentar a potência, consequentemente, vai aumentar a corrente, vai dissipar mais energia elétrica na forma de calor. Então, você vai obter água, aqui, a água quente, né? Então, é a posição inverno, certo? O ambiente está mais frio, você quer aquecer a água, que a água saia do chuveiro com maior intensidade, né? Então, você quer aumentar a temperatura, você vai ligar no ponto A, que é a famosa posição inverno, certo? Então, você vai aumentar a potência do chuveiro, e aí gastar mais energia, certo? Se você liga o chuveiro na posição B, na seleção da chave aqui, na posição B, você vai obter uma resistência equivalente, maior, consequentemente vai diminuir a potência. Essa é a posição verão, você vai obter água morna. Então, na posição A, água quente, na posição B, água morna. Dando aí como resposta a letra B, né? Na posição A, água quente, na posição B, água morna, certo? Então, a primeira questãozinha aí, a questão do chuveiro elétrico, uma questão importante que vocês têm, né? Que dão uma revisada nessa parte aí, que é muito importante. E arrocha não, galera, vamos lá. A questão número 2 é uma questão que fala de espelho, questão muito boa, por sinal, para a gente revisar para o Enem 2016, certo? Então, vamos lá. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre na mesma distância entre os espelhos, via 3 diferentes imagens de seu rosto, representado na figura a seguir. Então, se você observar bem, nós temos aqui 3 imagens, espelho A, espelho B e espelho C. Bem, se a gente observar bem, todas as imagens aqui são imagens virtuais, né? Direitas e virtuais, certo? Então, uma coisa interessante, nesse primeiro espelho, nós temos o seguinte, o espelho, já dá para a gente definir que esse espelho é convexo. Nesse espelho B, a imagem do mesmo tamanho, o espelho plano. E nessa imagem C, dá para a gente já observar que esse espelho
ele é côncavo. Então vamos para cá. Continuando a questão, diz assim: em seguida, associou-se cada imagem vista por ele e ao tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa. Então vamos prestar muita atenção. O espelho A, ele diz que o espelho A é côncavo e a imagem conjugada por ele é real. O espelho B é plano e a imagem conjugada por ele é a real. A letra B. A letra C diz o seguinte: a letra C nós temos o seguinte: aqui. A letra C, o espelho C é côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. O espelho, na letra D, o espelho A é plano e a imagem conjugada por ele é virtual. O espelho, na letra E, o espelho C é convexo e a imagem conjugada por ele é virtual. Então vamos para cá agora, vamos prestar atenção à resolução. De acordo com as imagens, observamos que as três são de orientação direita, o que significa que sua natureza é virtual. Então, o que é que eu quero que vocês observem agora? Pronto, lindo. O espelho a imagem é menor do que o objeto, como a gente já viu, certo? Classificando o espelho assim como esférico convexo, pois o mesmo de um objeto real conjuga apenas imagem virtual, direita e menor. Então, preste muita atenção. O espelho convexo, certo? Ele só forma um tipo de imagem: virtual, direita e menor, certo? Então, essa imagem é formada atrás do espelho, por isso que essa imagem ela é virtual, por isso que essa imagem é virtual. Lembrar que esse espelho, gente, prestar muita atenção, lembrar que esse espelho, ele aumenta o campo de visão. É o espelho usado no interior de ônibus, no interior de grandes lojas, certo? Esse espelho é usado como retrovisor de carros e motocicletas. Então, é uma coisa muito importante que vocês tenham isso em mente, certo? Quando estiver trabalhando com esse espelho. Então, olha só, a figura aqui, né? Você tem a figura aqui dos espelhos e você observa que, olha, o espelho a imagem é menor, ela é virtual, direita e menor. Isso é uma característica do espelho convexo, certo? Então, tem que saber disso. Lembre de uma coisa, esse espelho é usado como retrovisor de carros e motocicleta, é usado também no interior de ônibus, no interior de grandes lojas, e que, na verdade, ele aumenta o campo de visão. Esse é o diferencial desse espelho, aumentar o campo visual. Muito bem, o espelho B, como vocês estão vendo aqui, na verdade, o espelho B, a imagem é do tamanho do objeto. Isso é característica do espelho, isso é característica do espelho plano, né? Isso é característica do espelho plano. O espelho plano ele tem a característica de conjugar uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho, isso sendo um objeto real. Se você observar bem, é uma característica importante a simetria, pois o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Outra coisa importante, no espelho plano, a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à sua imagem. Então, isso é fundamental, a simetria do espelho plano. Então, cuidado. Esse espelho é muito usado para quê, Jailson? Para experimentar uma roupa numa loja, um sapato, um cinto. Pois a imagem é virtual, certo? Virtual. O que é uma imagem virtual, Jailson? É uma imagem formada pelo cruzamento, do prolongamento dos raios refletidos, certo? A imagem se forma atrás do espelho, certo? Então, o espelho plano ele tem uma característica de conjugar essa imagem. Então, vamos para cá. Agora, no espelho C, a imagem é maior do que o objeto, classificando assim o espelho côncavo. É verdade. Se a imagem é virtual e ampliada e maior, é porque o espelho é o espelho esférico côncavo. Então, preste atenção. Só que tem um detalhe interessante. Tem uma característica desse espelho côncavo, que é o espelho usado para fazer maquiagem, fazer a barba, certo? E usado também pelos dentistas. Isso quando o objeto estiver colocado entre o foco e o vértice do espelho. Quando o objeto estiver colocado entre o foco e o vértice do espelho, a imagem conjugada por um espelho côncavo, por um espelho esférico côncavo, é
virtual, direita e maior, certo? Isso quando o objeto estiver aonde? Entre o foco e o vértice. Uma característica importante: espelho de barbear, espelho de dentista, espelho de maquiagem. Então, é fundamental e importante. A resposta correta é a letra C. Mas eu queria que vocês agora observassem comigo aqui uma situação interessante. Olha para cá, que coisa bacana, certo? Então, ele mandou você analisar esses 3 tipos de imagem, né? Ele pediu para você observar aqui os 3 tipos de imagem. Olha só, a imagem virtual, certo? Direita, menor. Nesse caso, esse espelho é espelho esférico convexo. Aqui, essa imagem, pegando como referência aqui o B, ó, esse espelho conjugou uma imagem virtual direita do mesmo tamanho do objeto. Isso é característica do espelho plano. Já aqui no espelho C, a imagem C, a gente observa uma coisa interessante, que o objeto, a imagem é maior do que o objeto. Então, nesse caso aí, o espelho é esférico côncavo e o objeto está colocado entre o foco e o vértice, conjugado pelo espelho côncavo, a imagem virtual direita e maior. Bem, em seguida, ele associou a cada imagem vista pelo tipo de espelho e classificou quanto às suas naturezas. Uma associação correta foi feita pelo rapaz e está indicada na alternativa. Olha só, o espelho A é côncavo e a imagem conjugada por ele é real. Gente, o espelho côncavo, ele até conjuga a imagem real, mas não colocado entre o foco e o vértice. Ou seja, quando ele estiver entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direita e maior, que é o caso da figura C, certo? Muito bem. O B diz o seguinte, o espelho B é plano e a imagem conjugada por ele é real. Lembrem, de um objeto real, a imagem conjugada pelo espelho plano é virtual, direita e igual. Virtual, direita e igual. E não é real, certo? Então, muito bem. Na letra C, ele diz, o espelho C é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. Isso é verdadeiro, né? Se você observar bem aqui, ó, no espelho C, a gente tem uma situação assim, olha só. No espelho C, a imagem é maior do que o objeto, é verdade, classificando assim o espelho côncavo, né, que fornece uma imagem virtual, direita e ampliada. Dando como resposta aí a letra C, certo? Muito importante a gente ter esse resumo de espelho, muito importante para o Enem, certo? A gente tem que ter muito cuidado quando estiver trabalhando, certo? Observar bem, revisar bem essa parte de espelho, que aparece muito com frequência nas provas do vestibular. Muito bem. Vamos lá. A questão de número 3 é uma questão que fala aí de uma aula em um laboratório de física, né? O professor solicita aos alunos que meçam o valor da resistência elétrica de um resistor utilizando um voltímetro ideal e um amperímetro ideal. Dos esquemas a seguir, que representam arranjos experimentais, qual o mais indicado para a realização dessa medição? Olha só, o que é um amperímetro? O amperímetro é o aparelho usado para medir a corrente elétrica, certo? Então, o aparelho usado para medir a corrente elétrica a gente chama de amperímetro. E no amperímetro tem uma coisa importante, tem que saber bem isso aqui, viu? O amperímetro só pode ser ligado em série com o elemento a ser medido, certo? É ligado em série o elemento a ser medido. E tem uma coisa interessante também, preste bem atenção. O amperímetro, para ser ideal, ele apresenta resistência elétrica desprezível, certo? E o voltímetro, Gerson? O voltímetro é usado para medir a DDP. O voltímetro é usado para medir a DDP, certo? E o voltímetro deve ser ligado em paralelo no circuito. É usado em paralelo no circuito. E para ser considerado ideal, ele deve apresentar resistência elétrica infinita, certo? Então, analisando agora aqui, vamos analisar aqui cada caso, certo? Então, a letra A está aqui. Muito bem. Se você observar bem, aqui está correto, o amperímetro está ligado em série com o resistor, você medir a resistência dele, ó. O amperímetro está colocado corretamente, ligado em série, só que tem um detalhe, o voltímetro está ligado também em paralelo. Então, preste atenção. O que é que o amperímetro faz? Mede a intensidade de corrente elétrica. Deve ser ligado em série. O voltímetro deve ser ligado em paralelo, certo? No circuito, e para ser ideal apresenta resistência elétrica infinita. Então a letra A
já é a resposta correta, né? O amperímetro está ligado em série e o voltímetro está ligado em paralelo. Na letra B, nós temos uma coisa, olha para cá. Na letra B, o voltímetro está ligado em série. Não podemos ligar o voltímetro em série, certo? O voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Já o amperímetro aqui também está errado, ó, está ligado em paralelo. Então, há dois erros aqui na letra B, né? O voltímetro ligado em série e o amperímetro ligado em paralelo. Muito bem. Na letra C, olha só, o voltímetro também está errado, está ligado em série, e o amperímetro já está ligado em paralelo na bateria, certo? Então, outro erro também aqui. Na letra D, nós podemos observar uma coisa aqui interessante. Nós podemos observar o quê? Que a corrente elétrica, aqui está certo o amperímetro, está correto o amperímetro, mas o voltímetro está errado, porque está colocado em que, Jailson? Está colocado em série com o resistor. Então, está cometendo aqui um erro aqui no voltímetro, né? O amperímetro está correto, mas o voltímetro está errado. Agora, vem cá, na letra E, qual o erro aqui, Jailson? O erro é o seguinte, o voltímetro está colocado correto, está ligado em paralelo, mas o amperímetro está em paralelo com o resistor. Então, para ser correto, esse amperímetro tem que ter ali ligado em série, certo? Então, a resposta correta vai ser a letra A, pois o amperímetro está ligado em série e o voltímetro está ligado em paralelo, certo? Essa é a questão número 3. A resposta da questão é letra A. Muito bem. Agora a questão número 4, né? Para a questão número 4, vamos para cá. Aqui está o gabaritozinho da questão número 3, a alternativa letra A, né? Para efetuar as medidas solicitadas, o amperímetro deve ser ligado em série e o voltímetro deve ser ligado em paralelo ao elemento que você vai medir, né? Quero agora que vocês prestem muita atenção em uma coisa. Vamos para a questão agora, questão número 4, certo? Então vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Rocha o nó aí, vamos passar no Enem, pois a gente precisa revisar essas últimas matérias agora com todas as forças, que é para a gente ser aprovado, fazer uma excelente prova no Enem e ser aprovado agora em 2016. Então vamos lá. A questão diz assim: o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório que surge quando existe um movimento relativo entre a fonte de onda e o observador. O efeito analisa a frequência percebida pelo observador, que é diferente daquela emitida pela fonte. Vamos supor que uma ambulância, com a sirene tocando, se mova com velocidade constante de 25 metros por segundo, em relação a um pedestre que se encontra em repouso em uma calçada. Então, agora vamos para cá, moçada. Primeiramente, Jailson, o que é o efeito Doppler? Certo? O efeito Doppler é o fenômeno ondulatório que consiste em um observador captar uma frequência aparente diferente da frequência emitida por uma fonte, devido a uma aproximação ou um afastamento entre os dois, pois é um sistema relativo, certo? Então vamos entender o que é o efeito Doppler. Quando uma fonte sonora se aproxima do observador, esse observador ele vai captar uma frequência maior do que a frequência emitida pela fonte. Ou seja, a frequência vai ser maior, o som vai ser agudo. Consequentemente, vai ter menor comprimento de onda. À medida que essa fonte se afasta do observador, o observador vai captar uma frequência menor do que a frequência emitida pela fonte. Ou seja, um maior comprimento de onda. O som vai ser grave. Assim, já o que é um som agudo e o que é um som grave? Um som agudo é aquele som que tem alta frequência, baixo comprimento de onda. O que é um som grave? É um som que tem baixa frequência, alto comprimento de onda. Então, quando a ambulância se aproxima do observador, o observador vai captar uma frequência maior do que a frequência emitida pela sirene da ambulância. Ou seja, o som vai ficar mais agudo, consequentemente, menor comprimento de onda, maior frequência. Quando a ambulância vai se afastar desse observador, ele vai captar uma frequência menor, consequentemente, um comprimento de onda maior. Então vamos agora para as alternativas. Ele pergunta:
Em relação à situação exposta, é correto afirmar que a frequência da sirene percebida pelo pedestre será a mesma quando a ambulância se afasta do mesmo. Não. Quando ele se afasta, a frequência vai ser menor. O som vai ser grave, né? Bom, na letra B, a situação é a seguinte. A frequência da sirene percebida pelo pedestre será menor quando a ambulância se aproxima do mesmo. Não. Quando ele se aproxima do mesmo, a frequência vai ser maior. Certo? Muito bem. Na letra C, o que é que ele diz? Letra C. A frequência da sirene percebida pelo pedestre será maior quando a ambulância se afasta do mesmo. É o contrário. Quando ele se afasta do mesmo, a frequência vai ser menor. Ele está dizendo aqui que é maior, né? Letra D. A frequência da sirene percebida pelo pedestre será a mesma quando a ambulância se aproxima do mesmo. Não. A frequência vai ser maior, que vai ser a resposta da letra E aqui, né? A letra E diz assim. A frequência da sirene percebida pelo pedestre será maior quando a ambulância se aproxima do mesmo. Essa é a resposta, certo? Então lembre bem do efeito Doppler. Na aproximação da fonte com o observador, ele vai captar uma frequência maior, o som vai ser agudo. Consequentemente, gente, é o menor comprimento de onda. No afastamento, o som vai ser grave, a frequência vai ser menor, consequentemente, maior comprimento de onda, certo? Então, a resposta dessa questão, letra E. Letra E. Como ele está dizendo aqui, né? Quando a ambulância com a sirene tocando se aproxima do observador, a frequência aparente é maior do que a real, e quando a ambulância se afasta do observador, a frequência aparente é menor do que a real. Resposta, letra E. Bem, galera, nós vamos agora revisar as 4 questões que a gente fez com vocês aqui, né? A primeira questão foi sobre chuveiro elétrico. A gente disse que o chuveiro elétrico tinha 2 posições muito importantes, né? Na verdade, são 3 posições, né? A primeira posição, a posição desligado, água fria. Nós temos a posição inverno e também temos a posição verão. O chuveiro ligado na posição inverno, nós vamos obter água quente, certo? Nós vamos ter resistência equivalente menor, potência maior, corrente maior, vai dissipar mais energia elétrica na forma de calor. Quando você liga o chuveiro na posição verão, nós vamos obter água morna, pois a resistência equivalente vai ser maior, a potência vai ser menor, a corrente vai ser menor, vai dissipar menos energia elétrica na forma de calor, certo? Então é muito importante que você leve isso para a prova do Enem. Isso é fundamental a gente aprender esses assuntos para a nossa prova. A segunda questão a gente falou de espelho, certo? Então vamos prestar muito atenção. O espelho plano de um objeto real, ele só conjuga um tipo de imagem, virtual, direita e igual, ou seja, do mesmo tamanho, certo? Então ter cuidado com isso. De um objeto real, o espelho plano só conjuga um tipo de imagem, virtual, direita e igual, ou seja, do mesmo tamanho. Já o espelho esférico convexo também só conjuga um tipo de imagem de um objeto real, virtual, direita e menor, certo? Ele tem uma característica de aumentar o campo de visão, certo? Então isso é muito importante que você tenha isso em mente. O espelho esférico côncavo tem uma característica muito importante do espelho côncavo. É quando o objeto estiver colocado entre o foco e o vértice do espelho côncavo. A imagem é virtual, direita e maior. É o espelho de barbear, espelho de dentista, espelho de maquiagem. Então, de fundamental importância você levar isso para a nossa prova do Enem, certo? Outra coisa importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte, certo? O espelho convexo, lembre disso, é espelho usado como retrovisor de carros e motocicletas, é usado no interior de ônibus, interior de grandes lojas. Isso tudo para aumentar o campo de visão. Depois nós falamos na questão número 3 sobre o aparelho de medida. Eu falei no amperímetro e no voltímetro. O amperímetro é o aparelho usado para medir a corrente elétrica, certo? Deve ser ligado em série e apresenta resistência elétrica desprezível. O voltímetro é um aparelho usado para medir a DDP. Ele deve ser ligado em paralelo no circuito e apresenta resistência elétrica infinita quando ele é ideal.
certo? Muito importante a gente ter isso. E a quarta questão, a gente falou sobre o efeito Doppler, que eu disse que uma sirene, né, de uma ambulância se aproximava do observador, e esse observador ele vai captar uma frequência maior do que a frequência real emitida pela fonte. Isso, o som vai se tornar mais agudo, consequentemente, vai ter maior frequência, menor comprimento de onda. Quando a ambulância se afasta do observador, ele vai captar uma frequência menor, consequentemente o som grave, maior comprimento de onda. Valeu, galera. Felicidade para vocês todos. Estamos juntos no Enem 2016. Felicidade para todos e arrocha o nó, galera!